Olá, bem-vindo você ao nosso novo vídeo de hoje. Bem-vindo você, estamos aqui falando sobre um assunto muito importante do momento, que é sobre o B2, né? O nosso o bomber invisível, que está atuando aí severamente aqui nas condições aqui desse conflito mundial. Então, obrigado você por ter participado do nosso vídeo. Vamos direto aos assuntos de hoje, né? Eu vou algumas palavras trocar aqui para evitar confusões. Então, eu vou falar artefatos núcleos, né? Eu estou fazendo alguma coisa assim para evitar que o robô aqui consiga captar, né? Vamos lá direto às nossas notícias de hoje, então. Vamos lá. Temos aqui o nosso... a notícia de hoje que diz assim, o B2, o Spirit, né, o avião fantasma dos Estados Unidos, que está fazendo um sucesso tremendo nesse conflito entre o Ira e Israel. Então, B2, o avião fantasma dos Estados Unidos, o que está acontecendo aí por trás disso? Então, esse é o nosso assunto de hoje, tá? Também colocamos ontem um vídeo muito importante sobre Estados Unidos e Israel versus o Ira, o que está por trás do conflito. Vocês podem assistir esse vídeo que está muito bom também. Então, está havendo uma grande caçada a todas as pessoas do mal nesse momento. Os Estados Unidos detém 11 cidadãos iranianos encontrados ilegalmente nos Estados Unidos, que seriam espiões, e eles estão fazendo um trabalho muito sério de vigilância de instalações. Então, como a gente vê aqui, né, vemos o IRA admitiu que suas instalações núcleares foram acabadas. Assim também Israel afirma que suas instalações núcleares foram acabadas. O Lourão afirma que essas instalações foram destruídas. E a mais recente farsa da grande mídia já foi desmascarada. É hora de todos admitirem que Lourão sabia o que estava fazendo, né? Temos aqui alguns pontos, os aeroportos do regime do IRA que foram destruídas totalmente, as aeronaves que estavam lá junto nesses aeroportos foram também acabadas, né? Então prejudicou a capacidade de decolagem desses aeroportos lá, inclusive hangares subterrâneos e aeronaves de reabastecimento que não têm mais poder. Então aqui foi a incursão de aviões americanos que saíram aqui dos Estados Unidos, cruzaram o Atlântico, né? Com reabastecimento, foram aviões de reabastecimento e botaram os B2 para próximo ali, da parte central ali, foi onde eles fizeram. E também teve uma base de Guam e a base uma base americana ali pertinho também, que eles conseguiram decolar desses locais, Diego Garcia, que é uma base inglesa e americana nesse local. Então, eles conseguiram. Então, parece que esse ataque dos Estados Unidos ao IRA foi uma tentativa falhada dos satanes para, enfim, encenar algo ruim, né? E, em vez disso, tornou-se a derrota final tanto para o Israsat como para a sua subsidiária, a corporação norte-americana, que está terminando, a Aliança da Terra está terminando toda essa situação de corporação americana que era de controle sionista nos Estados Unidos, né? Eles que davam as ordens, determinavam o que deveria ser feito. Bom, nós vamos então ao alvo central dessa situação, que é o B2 Spirit, o bomber stealth, né, que é um bomber invisível, que leva na tripulação 2 pessoas, o piloto e o comandante, e tem uma envergadura de 172 metros, né, pés, que é bem maior do que qualquer avião caça, e ele é o que está se destacando demais nesse momento. Então, os Estados Unidos enviou seus bombers mais avançados e poderosos para a Europa, e eles estão lá. Os Estados Unidos detêm em torno de 70 desses B2 Spirit, que tem o custo de 2 bilhões de dólares cada um desses bombardeiros, 2 bilhões de dólares. Esse é o custo estimado dessa aeronave, que é fabricada já desde a década de 90, eles já tem alguns anos, né? Eles já estão fabricando isso há bastante tempo, mas só agora que ele se mostrou, de fato, muito eficiente nesses últimos momentos. Então tá aí o B2, né? B2
Ele pode ser reabastecido no ar por aqueles aviões, abastecimento de tanque, aviões tanque, ele é reabastecido e aí continua o seu plano voo sem problema algum, né? E aí ele consegue ir longe, ele consegue atravessar todo o Pacífico e ir para longe. Então aqui tem mais essa também, é o avião capaz de atacar o alvo mais desejado por Isla no IRA. Então faz tempo que eles estão preparando esse artefato aí para entrar no IRA e fazer o que precisava. Então faz tempo que eles estão planejando esse ataque para destruir qualquer coisa que fosse necessária lá, né? Então esse bomber de 2 bilhões de dólares foi idealizado desde da G-Fria, né, da década de 70, 80, 90, e só agora ele está sendo de fato utilizado com muita eficiência, né? Então ele tem um formato assim especial que não chama a atenção dos radares, é um formato bem diferente, parece futurista e parece que ele foi inspirado também em naves espaciais extraterrestres. Por isso ele é o avião mais caro e avançado do mundo, o B-2 Spirit, né? Ele não tem, pode ver que ele não tem aquele estabilizador central, né? Aquela aleta, que é o Leme, como chama, né? Então, ele é muito, enfim, ele é uma coisa assim totalmente de tecnologia futurista. É uma máquina letal americana que consegue fazer qualquer coisa e invadir espaços aéreos do inimigo sem ser detectado de jeito nenhum. Então, ele é muito inteligente e ele consegue entender muitas coisas, ele tem mecanismos aí que só ele possui. Então vamos ter algumas fotos, eu vou mostrar o porquê que ele é o avião que decidiu esse momento atual dos Estados Unidos, né, nesse conflito com o IRA. Então é o avião fantasma, como é chamando, porque ele não é detectado em nenhum radar, é um avião fantasma. Engraçado que a parte de baixo dele, ela é toda lisa, totalmente lisa, né? E aqui a gente vê a parte de cima, que ela tem algumas nuances, e ele não é detectado pelos radares. E vamos ver o que fez esse avião de tão especial nesse momento do conflito ali, tão especial. Então a gente vê aqui claramente que é uma montanha onde existia a usina nuclear do IRA, que estava num bunker subterrâneo, lá dentro dessa montanha, que existiam 3 usinas muito especiais lá, que lá tinha também bunkers e também armazenamento de substâncias radioativas e tudo mais, nesse bunker embaixo. Olha, vê quantos andares tem esse bunker aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, são uns 10 andares para baixo da terra, para baixo da montanha, né? E esse B-2, sabendo dessa localização, ele lançou exatamente no meio dessa montanha. Agora ele lançou um foguetinho que preencheu, penetrou parte dessa montanha, foi exatamente no centro, né? Ele conseguiu colocar um foguetinho exatamente ali no meio e levou essa montanha toda a ir para os ares. Então aqui exatamente uma foto rara até, que nós vemos daquilo que foi lançado no interior dessa montanha. É um artefato, é um foguetinho muito especial, ele consegue entrar muitos metros para baixo da terra, ele não estoura antes de atingir uma certa profundidade, então ele é colocado como um quebra-bunker, ele é um artefato de quebrar o bunker, ele penetra com a maior tranquilidade nesses locais, e ele só estoura quando ele atinge uma certa profundidade, né? Então isso foi o feito por essa aeronave, que ela entrou sorrateiramente dentro do território do IRA, entrou sorrateiramente e não foi detectada pelos radares em virtude dele ser invisível. Podemos ver que a parte de baixo dele é toda lisa, tem uma tinta que ela é refletora de ondas, ela não é detectada pelo radar, e também ele não tem pontas, não tem arestas, ele é feito exatamente para enganar os radares, mostrando que é apenas um pássaro ou algo parecido.
E esse artefato, então, conseguiu preencher e entrar totalmente nessa montanha, como a gente vê aqui, foi lá embaixo e ele estoura lá embaixo. Se estourasse em cima, não faria efeito, porque não teria muito efeito com todas as pedras ali. Então, ele teve que preencher um bom espaço para dentro, para, de fato, estourar tudo que estava ali dentro e acabar com essas instalações que não servem mais para nada agora. Então, aqui vemos uma foto também dele, aqui, Spirit of Pennsylvania. Cada um dos aviões tem um nome, né? O espírito de cada estado americano. Os Estados Unidos tem 70, aproximadamente 70 desses artefatos ali, que a gente vê que a turbina dele também, ela existe só em cima, não é de baixo ela não é vista, para não detectar o calor e que também ser localizado por mísseis, e ele atinge uma altura de em torno de 15 quilômetros de altura, equivalente a 50 mil pés ou algo parecido, não sei exatamente, mas sei que em torno de 15 mil metros de altitude, que no caso os radares não conseguem entrar. Aqui a gente vê dentro desse avião, olha só como é que é o painel dele, eu acho muito bonito essas coisas, né, porque são com muitos detalhes, assim, que de fato são assim, surpreendentes mesmo, né? E aqui vemos os pilotos, são 2 pilotos apenas, pode levar uma terceira pessoa na cabine, e o resto tudo é dedicado aos foguetes mesmo, não tem mais. É a carga, e é tudo automático, ele é feito totalmente automático, pode ver que não tem nem volante, né, tem só uma alavanca cheia de botões ali, então eu acho muito bonito esse painel, é de fato raro ver uma foto desses aviões por dentro aqui, mas ali está uma foto, tem uma outra também que é um pouco desenhada, né, do que como é esse, inclusive o manete de direção ali é apenas uma alavanca, né, uma alavanca. Então, ali os pilotos ficam, como esses dois, têm o controle de tudo ali por perto. E aqui vemos o reabastecimento dele, como já foi feito, ele consegue entrar, né? E aqui toda a quantidade de foguetes que ele consegue levar, veja só, ele consegue levar foguetes, drones e muitos foguetes fortes, aqui vemos 8 desses grandes que eu mostrei para vocês ali agora, depois outros menores, então ele tem uma capacidade muito grande, né, de fazer isso e trazer um pouco né, de precisão nos seus intentos, nas suas ações, né. Então, aqui uma foto também dele por perto, vemos aqui os coletores de ar, das turbinas, que todos eles ficam em cima para não achar os radares, não detectar os radares, né? Acho muito interessante essa tecnologia, que é uma tecnologia provavelmente extraterrestre, de ter feito um avião com uma tinta especial que não detecta os radares. E aí ele consegue abrir o seu compartimento de carga e desovar todo o seu material em cima do inimigo. Aqui a gente vê algumas ações comuns, né, mas ele tem uma especial que ela localiza o bunker exatamente, vai em cima dele e destrói desse bunker. Inclusive, essa configuração da forma que ele foi feito é exatamente de um falcão. A gente vê o falcão, quando ele mergulha, ele tem essa configuração exatamente, né, como a gente está vendo aqui, para não ferir o ar, né, para não causar turbulência no ar. Então ele é muito aerodinâmico, exatamente como um falcão. Aqui também uma foto de um falcão, exatamente a foto do avião, é bem exatamente como ele é, no mesmo jeito, né, e sem aquele estabilizador traseiro, que é feito por computador. Aqui então está a foto do lançamento do artefato que eu acabei de falar, sobre essa situação aí dos bunkers, né. Ele entra para dentro da Terra por vários metros, enfim, conforme a localização dele, e ele entra e aí sim ele acaba estourando só quando estiver lá dentro, lá embaixo, o que causa um terror para o inimigo mesmo, né? Aqui também a quantidade, outra foto também com a quantidade de foguetinhos que ele pode carregar, que é bastante coisa, né? É de fato uma coisa incrível, eu não imaginava que fosse tanto assim, mas ele tem um poderio, ele é enorme mesmo, ele é do lado de um caça, ele se torna muito mais eficiente. E aqui como é que ele é por baixo, eu acho interessante isso aqui, ele fica totalmente liso, né? Não aparece jato, não aparece nada, as rodas encolhem aqui, e ele não se torna visível ao radar, porque o radar ele
ele pega quando tem, né, o fogo da turbina ou algo parecido, ele é totalmente invisível ao radar, ele fica com um solo assim que é totalmente deslizante, liso, né? Por isso que ele se chama o poder invisível do B-2 Spirit, que é o avião mais moderno do mundo atualmente. Nenhum outro país tem tudo isso que ele tem. Então, a gente vê o que aconteceu nesse momento. Eu quero até comentar com vocês da situação que houve. Então, apenas 2 pilotos saíram de uma base ali, próxima do IRA, foram lá exatamente no alvo certinho, e achei engraçado que naquele mesmo dia eles colocaram outro avião semelhante a esse, indo para um outro lado, para chamar a atenção dos radares, e ele entrou pelo outro lado. Então foi uma jogada muito bem feita dos Estados Unidos, que através da sua inteligência conseguiu detectar exatamente o ponto onde eles tinham essa situação, e fazer com que o alvo fosse atingido com precisão. Com o desmanche dessa situação lá do IRA, né, aconteceu então que eles praticamente não têm mais força e não tem mais aquela ameaça que teriam para o Ocidente de utilizar um artefato naquela situação lá, nuclear, né? Não teria mais como fazer. Lembrando que o Irã é um dos países mais ricos de petróleo, não precisariam de energia nuclear, de forma alguma, eles têm petróleo sobrando. Então, aquela alegação da canhota que diz que eles têm direito de ter a sua energia dessa maneira, não convence, porque era uma grande ameaça para o Ocidente ver que um país que tem o poder bélico estava na mão das pessoas do mal. Então, o que a gente está vendo agora é o desmanche total de tudo que é do mal, de todas as ações dos países malignos, para que nós tenhamos a paz na Terra. E essa paz, sim, será duradoura, porque agora, eles não tendo mais esses artefatos bélicos perigosos, simplesmente a humanidade vai correr mais livre. Mas lembre-se, ainda vai haver retaliações, ameaças, foguetes menores, ainda não está totalmente dominado. Vão acontecer muitas retaliações, e de ambos os lados, né? Tanto de Israel como de Ira. Então prepare-se que para os próximos dias pode se intensificar ainda as notícias, mas a estrutura do poder desse país que era dominado pelas sombras está acabada através da ação quase que invisível e milagrosa desse B-2, que veio dar fim a todo o processo de tentativa dos malignos de ainda ter algum poder na Terra. Então, acompanhe a gente aqui no canal para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Eu estou muito feliz em poder passar para vocês essas mensagens de esperança, de vitória, porque como a gente fala, Deus está no comando e a luz venceu. Um grande abraço aí, a gente se vê, compartilhe nosso vídeo para mais pessoas. Tchau, tchau, valeu, compartilhe.